Erickson. Meu nome é Ali. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFMG. E vamos discutir agora um pouco sobre o mito do livro Preconceito Linguístico, de Marcos Baggio. No vídeo a seguir, queremos mostrar e contradizer a teoria de que a língua falada no Brasil é única. Na baixa ou na serra, jure que não suspira, Inhambu eu canto. Quais são os sotaques do Brasil? Na última reportagem da série, vamos falar hoje sobre as diferenças de pronúncia das vogais. Se você mora na parte de cima do país e está assistindo... Televisão. É televisão, aparelho de televisão. Televisão. Você fala televisão, eu falo televisão. Uma letra e duas formas de falar. É na metade acima e na metade abaixo dessa linha imaginária, como percebeu Ivan. Lá chama em São Paulo chama E, né? Aqui ele fala televisão. A gente chama televisão. Nós aqui fala televisão, não é não, Serginho? Televisão, pronto. A origem dessa diferença é antiga e os professores não têm uma única explicação. Os colonizadores que trouxeram a língua portuguesa para cá falavam o E mais fechado, E mesmo, e não E. A gente já aprendeu a falar assim, né? Quase que um dialeto. A vogal E é uma vogal de boca aberta querendo sorrir. Seria isso daqui. Já a vogal E, ela está mais próxima da vogal I, ela é feita com a boca aberta, já quase que sorrindo. Então, nós teríamos E. Essa mesma vogal, o E, tem uma outra variação. Acaba sendo trocada pela letra I. São poucos os brasileiros que pronunciam o E, assim, bem falado, principalmente no final das palavras, como aqui na região de Curitiba. Leite quente. Leite quente dá dor de dente na gente, não é assim? Leite quente. Assim também falam os campeiros do Rio Grande do Sul. É alegrete ou alegrete? Alegrete. Que você fala lá? Alegrete. Fala com E no final. É no final. Os mais gaudérios falam alegrete. Os de Mato Grosso. Segura! Olha o leite da Fidel, hein? Como é que é? Leite? É como se fala no interior de São Paulo. Leite quente dói os dentes, justamente os da frente. Mas a maioria dos brasileiros acaba mesmo falando E como se fosse I. Você escreve doce, mas fala doce. Eu falo doce. Doce de Você leite. fala doce. O pessoal do Sul fala de tarde e a gente fala de tarde. Entendeu? Algumas coisas assim a gente troca. E com a letra O acontece algo parecido. Ela vira U. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em algumas outras regiões do Nordeste, é modificada também a primeira vogal. Então a gente tem choveu, tomate, botão. É o costume em alguns lugares. Ou será costume? Costume. A forma como a gente fala é costume. Essa troca da letra E pelo I e do O pelo U é muito antiga. Acontece no português de Portugal desde antes do descobrimento do Brasil e foi trazida para cá justamente pelos portugueses. Eu tenho 2 meninos. Aqui como é que se falaria? Eu tenho 2 meninos. Meninos. E em Portugal, meninos. Meninos, engole o I. Mas falar de um jeito e escrever de outro é um problema para quem está na escola. Pelo nosso sotaque, a gente fala menino, mas se escreve com E. Para os pesquisadores dos sotaques, o aluno precisa escrever no português correto, mas o professor deve respeitar os sotaques diferentes. Todas essas diferenças são aceitáveis, que não há o falar bem ou falar mal, que todas as variantes têm a mesma... deviam ter o mesmo prestígio, podem ter a mesma aceitação. Deve continuar, nós não tirar o nosso AI, não. Estudado nós é. Nós fala errado porque nós quer. O vídeo mostrou a vocês que a língua falada no Brasil ela não apresenta uma unidade surpreendente, e sim uma variedade surpreendente, onde a mesma palavra ela pode ser dita de várias formas, dependendo do lugar que estamos situados. Isso acontece porque o Brasil apresenta uma heterogeneidade em diversos setores, como social, cultural, socioeconômico, grau de escolaridade, e isso influencia diretamente na forma de falar e de expressar. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente.
Não, isso não é verdade. A língua portuguesa não é única, não é uma só no Brasil todo. Além das nossas diferenças regionais, do português falado no Sul, em Minas, no Amazonas, e em determinados locais do país, são diferentes entre si. Além dos índios que temos em nosso país, que a maioria não fala o português. A maioria fala o tupi-guarani. Segundo o autor, este é o maior e é o mais sério dos mitos que compõem o preconceito linguístico retratado em todo o livro. Ele está tão firme na nossa cultura que até as pessoas intelectuais de renome, pessoas de visão crítica, se deixam levar por este mito. Ele deu o exemplo de Darcy Ribeiro numa coluna da Folha de São Paulo, em que Darcy afirma firmemente que a língua portuguesa ela é uma só, mesmo o país tendo tanta divisão, tanta homogeneidade. Ele afirma que a língua portuguesa é uma só. Tá errado, a gente, assim como eu falei no início do vídeo, o português tem as suas diferenças e no Brasil não se fala somente o português, sim, a maioria. Fora as diferenças, temos que valorizar os índios que falam outros idiomas, geralmente o tupi-guarani. O autor afirma também que há uma grande tradição de estudos que levam a ferro e fogo este mito. Isso é prejudicial para a educação, pois além de não valorizar as nossas diferenças, prejudica porque isso é imposto nas escolas. É importante citar também que os falantes da língua desprestigiada, ou seja, a língua não culta, eles estão aí em desvantagem pelo fato de às vezes não poderem usufruir dos direitos que eles possuem por não entender a linguagem empregada pelos órgãos públicos. Um exemplo disso é a própria lei. Ela é composta de uma linguagem culta e desta forma faz com que as pessoas que não são aderidas a esta linguagem não conseguem entender o que está escrito ali. Como a educação não é privilégio de todos em nosso país, uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem da norma. No decorrer do trabalho, podemos observar que a linguagem portuguesa é um verdadeiro balaio de gatos, onde há gatos de diversas formas, brancos, pretos, malhados, gordos, magros, e cada gato representa aí uma variedade da língua falada no Brasil, não deixando aí suas características principais, como gramática, coerência, lógica e funcionalidade. É preciso, portanto, que todas as escolas e instituições voltadas à educação e cultura abandonem esse mito da unidade do português no Brasil e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística do nosso país, para melhor planejar suas ações políticas junto à população amplamente marginalizada, falando das variedades não padrão. Sobre a influência da educação na variedade linguística, é notável a relação entre linguagem, cultura e educação. Sabemos que há uma grande importância da oralidade e da escrita na formação de cidadãos pensantes e agentes da sua própria história. Por isso, buscamos compreender e criticar as formas de linguagem oral e escrita, que, muitas vezes, são realizadas por profissionais da educação, em especial os de língua portuguesa, de forma a não valorizar a cultura trazida pelo aluno, além de gerar preconceitos e exclusão social. Mesmo havendo diferença entre a forma de falar e escrever, sabemos que isso não é motivo de exclusão e é também a partir dessa concepção que esse trabalho vem refletir. Da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem trabalho, sem renda, sem saúde, existem também as pessoas que são sem língua, pois se formos considerar um mito da linguagem única, existem milhões de brasileiros que não têm acesso a essa linguagem, que é a norma literária culta empregada pelos jornalistas e escritores. Afinal, já que as pessoas não são adeptas dessa linguagem, elas são adeptas de qual linguagem? A não ser o português não padrão, que é ridicularizado e marginalizado aí pela maioria das pessoas que empregam aí a linguagem culta no nosso país. Então, nossa apresentação termina por aqui e chegamos à conclusão que o mito 1, ele realmente é um mito, que a língua falada no Brasil ela não apresenta uma unidade, e sim uma variedade. Pessoal, muito obrigado pela atenção aí. Espero que vocês tenham gostado do trabalho e que tenha ficado claro aí a mensagem que a gente quis passar para vocês. Até mais. Valeu. Agora a parte mais